Pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês, Maria no Mundo das Palavras, para trazer novas leituras, né? Eu tenho aproveitado bastante esse período de pandemia para fazer meu trabalho intercalado. Eu trabalho de forma online, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu momento de fazer minhas leituras, de realizar esse desejo que é tão gostoso, que é ler, né? Eu sou formanda, é a minha segunda licenciatura em Geografia. Já sou letróloga e agora, esse semestre, eu concluo o curso de Geografia, que era uma das minhas aspirações, um dos meus desejos. E nesse intervalo de estudos e pesquisas, eu acabei descobrindo um livro extraordinário, que vai se tornar o meu livro de cabeceira. Um livro muito gostoso de ler e eu indico, para você que gosta de leitura, eu indico este livro, O Mapa de Sal e Estrelas. Bonita capa, não é? Ele é um livro todo bonito. O autor deste livro é um jovem natural de Nova York, chamado Zein Yochada. Ele tem descendência síria, é formado em patobiologia e também trabalhou como pesquisador em biomedicina. Mas esse livro, ele trata de questões ligadas ao Oriente Médio, às guerras existentes naquela região, né? O livro de Zein Yochada, ele trata da história, ele tem duas histórias dentro da mesma obra. Primeiro, uma história que é fundamentada em dados reais, em fatos reais, e a outra história de ficção. Fala-se muito de um pesquisador, de um grande experimentador, né? Descobridor das coisas, chamado Mohammed al-Idris. E esse personagem, esse al-Idris, ele foi considerado, ele é conhecido na história como o primeiro cartógrafo da humanidade. Segundo a narrativa, ele foi quem escreveu o mapa daquela região que compõe o Oriente Médio. Dizem da humanidade porque ele foi considerado um dos primeiros, né, a pesquisar os territórios, a fazer as medidas, a organizar as escalas, a pedido do rei Ricardo II. Ricardo II tinha uma biblioteca imensa e era um grande estudioso. Então, na história, ele convidou al-Idris para fazer uma expedição e demarcar o território, não é? E al-Idris saiu em busca desse lugar, desses lugares, não é? Com uma caravana, com tudo do melhor para descobrir. Mas, ao mesmo tempo, embora essa narrativa tenha a história de ficção criada pelo o próprio Zein Yochada, né? Ele criou essa história de ficção para narrar a história do al-Idris, Mohammed al-Idris. E nessa narrativa ele consegue colocar um personagem como um pássaro para representar um elemento mítico ou místico dentro do pensamento oriental. Então, curiosamente, essa história, essa narrativa que envolve até uma fábula, não é? Acontece entre al-Idris e uma personagem que ele criou chamada Hawiyah, não é? E Hawiyah, ela é uma menina muito forte que se passa por menina, aliás, se passa por menino, e todos pensam que ela é realmente um menino, mas ela é uma menina.
Então aqui tem um pouco dessa questão da dualidade. Eu lembro muito de Diadorim. Para quem assistiu Grande Sertão Veredas, sabe que Diadorim era uma mulher que usava roupa masculina e todos pensavam que ela era um menino. Então, da mesma forma, o Zein e Okada criou essa personagem. É um livro extremamente curioso, apaixonante. Mas, na realidade, na medida em que os capítulos estão sendo intercalados, a gente percebe uma outra narrativa, que é a história de uma mãe que foge da guerra na Síria com as suas 3 filhas. Então, assim, é muito sofrimento, muito sofrimento. A filha mais nova é quem narra a história de Al-Edrizi, né? Al-Edrizi e Hawiyah. Então, eu posso dizer para vocês que é uma prosa poética de primeira grandeza. Eu sou encantada por esse trabalho e vou colocar aqui, até destaquei, né? Eu não consigo ler um livro sem destacar as coisas, porque é de minha natureza. Primeiro ela diz assim, que todos nós já somos naturalmente um mapa, ou que dentro de nós já existem os mapas, que são mapas criados por nós mesmos. E a nossa história é um mapa, né? Então, há momentos em que a personagem faz verdadeiras indagações filosóficas. Por exemplo, tem uma parte quando o pai dela morre, o pai dessa personagem, que ela diz assim, ela pergunta, como pode as pessoas terem só uma língua para o luto? Ela faz essa pergunta porque ela é de descendência síria, né? O pai dela morre em Nova York, eles moram em Nova York e a mãe se sente sem saída e vai embora para a Síria, exatamente no momento em que a Síria está em guerra. E aí elas sofrem muito. A narrativa é toda voltada para essa questão social, essa questão das guerras. Não é só para fantasia, existe um pouco de fantasia na narrativa, mas isso faz parte do contexto de todo romance, né, de ficção, com um pouco de verdade, que é a questão da guerra e a questão do próprio personagem Al-Edrizi, que segundo a história ele realmente existiu e foi considerado o primeiro cartógrafo, né, a primeira pessoa a mapear o mundo. Então o livro é todo sinestésico. A personagem usa várias sinestesias. Por exemplo, a sinestesia, ela mesma diz, a sinestesia é como se fosse um superpoder. E na realidade é mesmo. É você encontrar uma forma de ouvir, de falar, de ver, de sentir, não é? E de colocar isso para as pessoas, para os outros, né, que estão vendo. A obrigação dele, de Al-Edrizi aqui na narrativa, era mapear o mundo todo, né? Essa personagem, né, ela tem a capacidade de utilizar-se de bichos, elementos da natureza, para daí extrair suas metáforas, que são sempre muito filosóficas, né? Então, assim, o livro, ele é um verdadeiro mapa do tesouro, vou dizer. Já começa com essa primeira, com a capa de rosto, né? Com a folha de rosto assim. Com essas imagens aqui voltadas para mapas, né? Estrelas, ideias de contextos. E uma das primeira parte, por exemplo, ela é o mapa da Síria. Veja. Então, em cada lugar que a personagem passa, ela narra, ela coloca um mapa, né, como se fosse o formato do livro, né, a forma que foi selecionada para enriquecer essa obra, né. Ela diz aqui, tratando-se do que a gente chama de mapa mental, eu achei isso muito interessante, porque é o que a gente usa muito hoje na universidade, são os mapas mentais, né? Ela diz, quando eu era pequena,
Mama me fazia praticar minha geografia desenhando mapas. Eu costumava ancorar o Oriente Médio ao redor do Mar Vermelho. Me pergunto se ele será mesmo vermelho ou só o azul costumeiro. Se a vida real vai corresponder ao mapa da minha cabeça. Mas afinal, Baba dizia que o mapa é apenas um dos modos de olhar as coisas. O Baba aqui é o pai da personagem. E é muito curioso porque o livro ele nos ensina muitas coisas. Por exemplo, eu não sabia que Abu quer dizer pai, né? E que o nome Abu ele passa a existir, né, na cultura do povo do Oriente, quer dizer, para substituir, para dizer que ele é pai. Por exemplo, se eu tenho um filho chamado Samir, quando o meu filho nasce, o meu nome não é mais o meu nome completo. Eu tenho que colocar o Abu e o nome do meu filho. Então, meu nome deixa de ser, por exemplo, se meu nome fosse Arran, meu nome deixa de ser Arran e passa a ser o nome do meu filho. No caso, se meu filho fosse chamado Samir, seria Abu Samir, ou seja, pai de Samir. Então é muito interessante. Esse livro é uma obra que você pode ler várias vezes. Por exemplo, o mapa da Líbia está aqui. E aqui há uma narrativa bastante poética. Então a minha sugestão de leitura é este livro, O Mapa de Sal e Estrelas, de Zein Yochadar. Sugestão de leitura, espero que vocês gostem. A gente vai se vendo, né? Não esqueça de dar o seu like, apertar lá a mãozinha dizendo que gostei, compartilhe com os amigos, peça que sigam-nos, peça a eles, peça aos amigos, vamos seguir Maria Gomes, ela é uma professora, uma educadora, vamos seguir o canal dela porque fala de leitura. Gente, e hoje nós precisamos mais do que nunca de grandes leitores. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que gostem da dica de leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos de Maria. Fui!